Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais foram os últimos livros que eu li. Eu também vou aproveitar esse momento para poder fazer uma atualização aqui do canal, fazer uma atualização de todas as minhas leituras, uma forma também de retomar as atividades por aqui. Olá, aqui é a Adriana e você está no canal Do Literário. Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês todos os livros que eu li até agora, de janeiro até março. No total foram 12 livros, então em média temos aí 4 livros por mês. E foram leituras maravilhosas, pelo menos a maioria delas, né? Foram poucos os livros que eu não gostei, foram poucos os livros que não funcionaram para mim. Mas, no geral, eu li muita coisa boa, livros incríveis, descobri novos autores, li também, né, pela primeira vez, autores já consagrados, que até então eu nunca tinha lido. Li clássicos da literatura, livros contemporâneos, ou seja, foram experiências marcantes e vale muito a pena compartilhar aqui com vocês. Então, bora para os livros. O primeiro livro que eu li foi O Chamado Selvagem, de Jack London. E essa é uma obra de aventura que vai contar a história de um cachorro aqui chamado Buck, que é o protagonista e também um personagem muito marcante. Inicialmente a gente vai ver aqui que ele é um cachorro domesticado. Ele vive numa casa confortável na Califórnia, mas ele acaba sendo sequestrado e ele é levado para o Alasca, né? Ele vai ser levado para trabalhar puxando trenós durante um período ali conhecido como a Corrida de Ouro no final do século XIX. E é a partir daí que a gente vai ver que ele passa por inúmeras dificuldades. Não só ele, como também muitos outros cães, eles trabalham até a exaustão. Então a gente vê aqui que eles sofrem maus tratos. E aos poucos, Buck, ele vai se adaptar aqui nesse ambiente hostil, ele vai desenvolvendo habilidades que vão ajudar ele a sobreviver. Ao longo da história, né, a gente acompanha essa jornada e também a transformação desse cachorro, né, o cão Buck, e a gente vê também como ele vai se tornando cada vez mais selvagem, cada vez mais independente, ele vai saber aqui se defender. Então aqui nessa trama, a gente vê, né, que Buck, ele vai despertando gradualmente para sua natureza selvagem. E essa é uma leitura bem emocionante, mas também uma história muito sofrida, principalmente por retratar, né, esses maus tratos sofridos por esses animais. Então, é aquele tipo de história que mexe com o coração do leitor. Não tem como a gente ficar indiferente a isso, né? Ao que ele passa por aqui nessa história. E também a gente acompanha um pouco da relação dos seres humanos aqui com os animais. Alguns personagens a gente vai ver que eles são muito violentos, eles são brutos, selvagens. Mas o Buck, ele aqui também vai encontrar aquela alma cuidadosa que vai cuidar dele, que vai protegê-lo. Bom, e Jack London, ele é conhecido por suas histórias de aventura e de natureza, né, que relacionam esses dois elementos. Ele mesmo viveu muitas aventuras. Se a gente for ler aqui a vida dele, ele teve uma vida bastante agitada, bem atribulada, e muitas dessas experiências de vida dele acabou inspirando a escrever as suas obras. O Chamado Selvagem, ele foi publicado em 1903 e desde já se tornou um sucesso instantâneo e um clássico da literatura americana. Apesar de ser uma leitura bem difícil de encarar, né, em alguns momentos, por conta principalmente dessas partes dos maus tratos dos animais, mas ainda assim é um livro que vale a pena ser lido para quem gosta de histórias de aventura e também de refletir, né, o papel do homem e dos animais na natureza. Além disso, O Chamado Selvagem, ele também é uma obra que retrata uma dura realidade, né, da época que ele foi escrito. No geral, nós temos aqui um livro que mescla, né, aventura, drama e também traz muitas reflexões. E se você ainda não leu, fica aqui a minha recomendação para que você possa conhecer essa obra marcante da literatura. Um outro livro que eu li foi As Margens e o Ditado, da Helena Ferrante, que por sinal é uma escritora que eu gosto muito. E esse aqui é um livro de ensaio, e eu confesso para vocês que eu gostei mais de alguns do que de outros. De modo geral, não foi uma leitura que prendeu tanto minha atenção assim. Nesse livro, a gente conhece um pouco do processo de escrita dela, ela também vai revelar aqui quais foram as suas influências e inspirações literárias. Então ela vai ressaltar, por exemplo, as características e os métodos desses escritores, o estilo da escrita e em quais aspectos cada um deles influenciou na sua formação, tanto como leitora, como também como escritora. E aqui ela também conta sobre os métodos que ela utilizou para escrever, por exemplo, algumas de suas ficções. Ela vai destrinchar aqui alguns desses livros, como por exemplo Um Amor Incômodo, Dias de Abandono, A Amiga Genial, dentre outras obras. E eu achei essa parte bem interessante porque eu já tinha lido alguns desses livros, então isso foi algo que prendeu minha atenção, porque eu queria saber o que tinha por trás da construção dos personagens.
Ela faz descrições, né, sobre a personalidade de cada um deles. E eu também queria saber suas influências para escrever essas histórias. O que ela pensou ao construir aquela história, aquele personagem. Isso foi uma parte que eu achei bem legal de acompanhar aqui no livro. Mas, por outro lado, eu não sei se seria interessante, por exemplo, para quem ainda não leu essas obras, já que ela vai entrar em detalhes sobre esses personagens. Então pode ser que a leitura fique um tanto cansativa e para quem não gosta ainda pode pegar um spoiler. E esse foi o primeiro livro de não ficção dela que eu li, né? E por conta dessa leitura eu fiquei também com vontade de ler um outro livro dela de não ficção. E por sinal eu adoro livros que falam sobre livros, sobre leitura, sobre o processo, né, criativo do escritor, porque a gente assim tem acesso ao que ele pensou ao construir uma determinada obra. Isso é algo que desperta minha curiosidade, eu adoro, né? E aqui ela permite isso, né? Espiar um pouco o que se passou na mente dela na hora de construir suas personagens mais famosas. E é um livro também que eu indico para quem tem vontade de escrever, quem tem interesse em escrita criativa, por exemplo, e para quem gosta dos livros, da escrita e de todo o trabalho da Helena Ferrante, tem curiosidade de saber como que ela construiu seus personagens, suas histórias. Então vale muito a pena ler esse livro porque ela traz sua experiência com a escrita. Bom, então deixa aqui minhas recomendações para quem quer conhecer um pouco mais sobre o processo criativo da Helena Ferrante. Bom, um outro livro que eu finalizei foi Como Analisar Literatura, e esse é um livro que eu sempre uso para consulta. Ele é mais um livro introdutório, e aqui ele vai trazer conceitos básicos da análise literária. Ele começa apresentando os fundamentos teóricos da literatura, fala sobre estruturas e técnicas narrativas. Então aqui ele vai abordar temas como personagem, enredo, sobre o tema da história, estilo, simbolismo, cenário, dentre outros elementos que são importantes para a gente compreender uma obra literária. Aqui esse livro ele não vai aprofundar esses conceitos, porque ele é um livro bem curtinho, então serve mais como um excelente guia para quem busca, né, ter uma visão inicial sobre esses assuntos. E a partir daí você pode buscar outras fontes para poder se aprofundar, caso esse seja seu interesse. Fora que aqui ele menciona vários escritores, várias obras consagradas, e eu aproveitei, claro, para fazer uma lista desses livros para serem lidos aos poucos. No geral, uma obra bastante útil para quem quer ter um olhar mais apurado, né, nas suas leituras, pensar e analisar uma obra literária e não sabe por onde começar. E aqui ele vai apresentar esses elementos da narrativa e as estruturas literárias também de forma bem objetiva, bem clara, uma leitura de fácil entendimento. E ele apresenta tudo isso de forma bem didática e bem acessível para aqueles que não são especialistas na área. Como eu falei, o livro ele é bem organizado e você consegue organizar bem as suas ideias, né, com relação ao que ele traz aqui, as abordagens aqui do livro. Então deixo minhas recomendações para quem quer aprimorar a sua capacidade de análise crítica interpretativa, para quem quer entender melhor aquilo que está lendo, destrinchar esses elementos e começar a analisar com um olhar mais apurado aquilo que está lendo. Eu li também O Estudo em Vermelho, do escritor Arthur Conan Doyle. É um livro que me surpreendeu bastante, me conquistou desde o começo. Foi o meu primeiro contato com o escritor e eu fiquei muito impressionada com a forma como ele desenvolveu a história, como ele desenvolveu os personagens. A narrativa aqui ela é bem escrita, a trama ela é muito envolvente, bem estruturada, o que não é uma surpresa, né? Porque já que estamos aqui falando de um clássico da literatura. Confesso que até então eu não tinha despertado ainda a vontade de ler os livros do autor, mas como eu estava de férias eu resolvi me aventurar por outros gêneros literários e eu achei que esse livro super combinaria, né, com leitura de férias, uma mistura de romance policial e aventura, e eu acabei me encantando por esse livro já nas primeiras páginas. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu comento mais sobre essa obra. Eu vou deixar o link aqui disponível na descrição desse vídeo. E nós temos aqui Sherlock Holmes e Dr. Watson como personagens principais. E depois de ler esse livro, já falo para vocês que eles se tornaram um dos meus personagens favoritos. Porque eles são retratados de maneira tão vívida que parecem reais. E isso faz com que esses personagens eles sejam marcantes. E foi uma leitura muito agradável, com certeza eu recomendo para quem gosta de um bom mistério e também de personagens cativantes. E O Estudo em Vermelho, ele é o primeiro livro da série Sherlock Holmes, escrita, né, pelo Arthur Conan Doyle. A história ela se passa na Inglaterra vitoriana e conta com o detetive Sherlock Holmes e seu amigo e confidente Dr. Watson. A trama aqui ela vai começar com um corpo que é encontrado numa casa abandonada em Londres com a palavra
Rachel, escrita na parede. Sherlock Holmes, ele vai ser chamado para poder investigar o caso, e a gente vai ver aqui, né, com as habilidades que ele tem e com a inteligência, que também é bem característica do personagem, ele começa a juntar as peças do quebra-cabeça para poder desvendar esse mistério. Além dessa narrativa principal, o livro ele também conta com uma segunda história que apresenta a origem desses personagens envolvidos nessa trama. E essa parte do livro, ela se passa num cenário velho oeste americano, ele tem um tom bastante diferente da primeira parte, eu achei bem interessante isso, né, porque parece que não tem conexão nenhuma com a primeira história, e depois, conforme ele vai desenvolvendo essa segunda narrativa, ele vai ligando os pontos, fazendo todo sentido. Eu achei isso genial da parte dele. E ao longo aqui do livro, a gente percebe essa personalidade peculiar de Sherlock Holmes. Ele é um personagem muito analítico e também com habilidades dedutivas incríveis. E Dr. Watson, por sua vez, ele é o narrador aqui da história, é um personagem também muito importante para a trama, porque é ele que apresenta aqui, ele é o narrador, e ele também ajuda Sherlock Holmes a desvendar os mistérios. Então deixa aqui minhas recomendações dessa obra-prima da literatura policial, que conquistou e ainda conquista muitos fãs por todo o mundo e se tornou um clássico atemporal. Vocês vão encontrar aqui uma trama muito envolvente, personagens cativantes e também uma escrita impecável. É por isso que esse livro ele vale muito a pena ser lido. Um outro livro que eu li foi A Polícia da Memória, da escritora Yoko Ogawa. Engraçado que enquanto estava lendo esse livro, né, por um lado ele me lembrou um pouco da obra de Kazuo Ishiguro, que eu li já há um tempo atrás, chamado O Gigante Enterrado, que por sinal foi uma leitura que eu amei, por trazer questões, né, relacionadas à memória que desaparece, mas de uma forma um tanto nebulosa. E por outro lado também me lembrou um pouco o livro 1984 de George Orwell, porque aqui nessa história aqui a gente se depara também com um governo autoritário, com uma constante vigilância e perseguições, né, com relação às pessoas que moram nessa ilha. E também as pessoas, elas perdem a sua liberdade. Bom, a história aqui ela se passa numa ilha isolada. A população aqui ela vive sob a influência de uma força um tanto misteriosa e também sob vigilância da chamada Polícia da Memória. E nessa ilha, as pessoas elas são capazes de esquecer coisas e pessoas importantes. A polícia, na verdade, a Polícia da Memória, ela tem exatamente essa missão de garantir que as coisas sejam esquecidas e de forma permanente. A ilha aqui, ela é descrita, né, com uma riqueza de detalhes pela autora, e a gente percebe que esse é um lugar um tanto estranho e também misterioso, onde coisas desaparecem repentinamente e as pessoas são obrigadas a esquecer. E aqui nesse lugar, a gente vai ver que as leis físicas e também da lógica, elas não se aplicam na nossa realidade, no nosso mundo real. As coisas aqui, elas desaparecem de forma um tanto estranha, né? Como eu falei, parte do corpo, por exemplo, da pessoa desaparece, algumas situações aqui, elas são bem inusitadas. E isso, a princípio, causa uma sensação de estranhamento e também de desorientação sobre as coisas que acontecem aqui no livro. Mas também cria uma atmosfera de suspense e de mistério. A protagonista aqui da história, ela é uma escritora, isso foi algo que eu achei bem interessante encontrar aqui. Ela é capaz de lembrar de coisas que foram esquecidas pela maioria das pessoas. E ao longo aqui da história, a polícia ela começa a perseguir aqueles que ainda têm algum tipo de memória, algum tipo de lembrança do passado, de pessoas, ou com relação à sua própria história, à sua própria identidade. E a protagonista, ela é uma dessas pessoas. Então, para escapar da Polícia da Memória, ela vai contar com a ajuda de um outro personagem, que é o editor dela. Então, ela vai conseguir se esconder e fugir dessa perseguição. O editor aqui, ele é um personagem bem sensível, um personagem afetuoso, que tem uma relação especial com a protagonista. Que, por sinal, ela é uma personagem muito forte, muito determinada. Ela luta contra essa opressão da Polícia da Memória, contra o esquecimento que ameaça aqui a sua própria existência. Então, ela vai ser uma personagem aqui que vai assumir uma posição bem crítica na história, né? Ela vai questionar e vai lutar contra essa ordem estabelecida e vai buscar manter vivas as lembranças do passado. Então, nós podemos pensar essa ilha como um microcosmo de um estado totalitário, porque aqui as pessoas, elas são controladas por essa polícia da memória, elas são censuradas por suas lembranças. Ou seja, aqui elas vivem num lugar opressivo,
já que vai refletir a falta de liberdade, a perda da identidade dos habitantes. Com relação à minha experiência de leitura, esse foi aquele tipo de livro que eu gostei muito da premissa, eu gostei muito da ideia da história, mas eu não gostei do desenvolvimento. Eu não consegui me envolver com os personagens. Pouquíssimos foram os momentos que prenderam a minha atenção. Eu achei que a escritora não avançava no desenvolvimento da narrativa, ficava sempre em torno do mesmo núcleo, demorava para avançar. E eu fui achando a história repetitiva, e isso foi deixando a leitura também cansativa. Em vários momentos eu também achei uma leitura bem tediosa. Fui perdendo também um pouco a paciência de dar continuidade aqui na leitura. Mas por ser uma premissa muito interessante, talvez não tenha sido um bom momento para poder pegar esse livro para ler. Então é um livro que mais para frente eu pretendo fazer uma releitura. Mas de qualquer maneira, deixo aqui as minhas recomendações para que vocês leiam e tenham a sua própria experiência. E também o livro Falar é Fácil, de Rafael Fontana, que na verdade eu nunca tinha ouvido falar desse livro, eu não conhecia. Eu comprei enquanto eu estava na livraria, li a sinopse, que acabou chamando minha atenção, despertou meu interesse e eu resolvi pegar para ler. Eu gostei bastante da leitura, é um livro simples, bem direto e bem prático também, funciona como um guia. E ele propõe aqui uma série de atividades para a gente colocar em prática. É muito interessante, por exemplo, para quem trabalha com comunicação, para quem quer desenvolver a oratória, ou seja, aqui ele traz dicas para palestras, discursos, entrevistas, debates, e até mesmo para quem quer desenvolver a fala em outras línguas. Tudo relacionado à comunicação. E fora que é um livro bem didático, eu achei muito interessante poder conhecer aqui algumas técnicas de oratória utilizadas por especialistas na área de comunicação. E é um assunto que eu acho bem interessante, inclusive eu quero ler outros livros sobre oratória. Então essa aqui foi uma leitura mais pessoal, apenas por curiosidade sobre o assunto, e foi uma experiência positiva, então valeu a pena fazer essa leitura. Eu li também essa obra-prima da literatura, considerada por muitos como um dos mais importantes romances da literatura italiana. Eu estou falando do romance histórico O Leopardo, de Giuseppe de Lampedusa, que foi publicado póstumamente em 1958. A história ela se passa na Sicília durante um período de transição entre o final do século XIX e o início do século XX, época em que a Itália ela passava por grandes transformações políticas, sociais, bem significativas. O livro ele traz como pano de fundo histórico a unificação italiana, que aconteceu em 1861, e o impacto que isso teve na Sicília. Então, a história que ela vai retratar um momento de transformação social, político na Sicília, com a chegada de novas ideias, de novos valores, que vão afetar principalmente a antiga nobreza. No início do século XIX, a Itália era composta por vários estados independentes. Cada um tinha sua própria cultura, sua própria identidade. E ao longo do tempo, e também por influências externas, do que estava acontecendo em outras regiões, em outros lugares, foram surgindo movimentos em defesa da unificação do país. Dentre eles, um movimento liderado por Garibaldi. E a gente acompanha a resistência da nobreza italiana, as dificuldades da aristocracia, as novas realidades dessa Itália unificada e também a luta para poder manter a sua posição e a sua tradição no mundo que estava em constante transformação. O protagonista aqui do livro, ele é o príncipe Dom Fabrício, ele é um aristocrata que representa essa velha nobreza da Sicília em decadência. Ele é um homem muito inteligente, contemplativo, e ele vai observar com tristeza as mudanças que estão acontecendo ao seu redor. Inclusive, ele vai acompanhar bem de perto a ascensão da burguesia e a unificação da Itália. Bom, ele é um personagem que vai se preocupar em manter a identidade cultural e também a tradição da família dele. Então ele vai buscar de alguma forma preservar a memória e também a tradição da família Salina. Ele também é um personagem aqui melancólico, ele sente a passagem do tempo e a perda da juventude dele, Ele é um homem também bem culto, muito erudito, com grande amor tanto pela literatura como também pela ciência. O romance aqui ele vai abordar vários temas, Como eu falei, por exemplo, mudanças sociais, políticas, a decadência desse sistema político-social, dessa família que representa a nobreza, o conflito entre o novo e o antigo, vai falar também sobre a morte, sobre a passagem do tempo. Também aborda aqui o papel da igreja na sociedade siciliana,
mostrando, né, como a religião ela foi utilizada como instrumento de controle e poder também pelos governantes. Com relação ao estilo da escrita de Lampedusa, ele é bem descritivo e também contemplativo. Ele usa uma linguagem poética para poder descrever, por exemplo, a paisagem aqui de Sicília, que é repleto de cores, de sabores, que acaba despertando também nossos sentidos, como por exemplo, aqui ele vai descrever os odores do jardim, né, do palácio da família Salina. Além disso, aqui a gente também tem acesso aos pensamentos do príncipe Dom Fabrício. Enfim, é uma obra riquíssima que permite muitas discussões, então deixo aqui minhas recomendações porque valeu super a pena conhecer essa obra. Eu só tenho a agradecer a Karen, que foi ela que me enviou esse presente incrível, e com essa leitura eu pude apreciar uma história maravilhosa e aprender muito aqui sobre a história da Itália que até então eu não conhecia. Então reforço aqui minhas recomendações. E também um livro de um autor que é candidato a se tornar um dos favoritos da vida. Eu estou falando de Mila Kundera. Eu até então li apenas 2 livros dele, né? O primeiro dele que eu li foi Insustentável Leveza do Ser, que foi uma leitura muito marcante, eu li no ano passado. E esse ano eu comecei com A Identidade, mais uma leitura incrível. E claro que eu quero ler outras obras dele, eu gosto muito das reflexões filosóficas que ele traz aqui nas obras, gosto também dos dramas e também dos dilemas que os personagens eles enfrentam. Além da escrita que ela é bem poética, essa combinação me agrada bastante. Bom, esse livro ele é bem curtinho, eu imaginei que eu fosse conseguir ler ele num dia, mas ele é aquele tipo de leitura que deve ser apreciado lentamente. Não que a escrita seja difícil, não é isso, mas a cada parágrafo que ele traz aqui, ele traz na verdade reflexões que são de tirar o fôlego. E ele faz a gente parar por alguns momentos para poder pensar e apreciar aquilo que ele está falando. Pelo menos essa foi a minha experiência de leitura. Bom, claro que nós temos aqui uma obra com reflexões profundas, com personagens complexos em seus dilemas, nas suas tramas, e com uma escrita muito simples e ao mesmo tempo envolvente. E numa primeira camada, nós temos aqui um enredo que é bem simples, porque o que nós temos aqui nada mais é do que uma história de amor entre os personagens principais, Jean-Marc e Chantal. A história ela se passa principalmente na França e o romance ele gira em torno desse relacionamento íntimo entre Chantal e o seu parceiro, e a gente também vai acompanhar a complexidade dessa relação. Por exemplo, Jean-Marc aqui, ele é mais novo que ela, e isso é algo que é destacado aqui na história, porque num determinado momento ela vai desabafar, né, para o seu companheiro, que os homens, eles não viram mais para olhar para ela, né, como acontecia antigamente. Então, de alguma forma, é como se algo que fazia parte dela, a beleza, vamos dizer assim, a juventude, esse fato de despertar o desejo, o interesse, já não faz mais parte da sua identidade. A gente vai ver como ela também lida com isso. E Jean-Marc aqui, ele é loucamente apaixonado por Chantal, ele fica um tanto espantado com essa revelação, com o fato dela não perceber que ao lado dela tem uma pessoa que a ama, que a deseja, mas isso não tem nada a ver com ele, e sim como ela se sente não despertando mais um interesse, né, com o fato de estar envelhecendo, como se isso fosse o seu próprio declínio e como também se isso moldasse seu senso de identidade. Mas isso é apenas uma pequena parte do que nós encontramos aqui. A partir disso, ele vai tentar agradar a Chantal para que ela se sinta desejada, e aí as coisas elas só pioram, levando a consequências desastrosas. Mas essa questão da identidade, ela é tratada aqui no livro de diversas maneiras. Por exemplo, ele percebe como Chantal ela é uma pessoa diferente em outras situações. Ou melhor, ela assume diferentes papéis dependendo da situação, do lugar em que ela se encontra ou até mesmo com quem ela está. Por exemplo, no trabalho, ela assume uma determinada identidade, um determinado comportamento, ou quando ela está com as amigas, ele percebe um comportamento diferente, mais simpática, com um riso mais largo, mais solta, e ele vai percebendo algumas mudanças. Ele percebe que ela é diferente nessas situações, que não é a Chantal que ele conhece, que ele convive. É como se ela estivesse colocando uma máscara para representar esses diferentes papéis na sociedade. Ou será que foi ele que se enganou? Que ela, na verdade, não é quem ele acha ser. Que não é a Chantal que ele imagina ser, que ele idealiza,
ou que só existe na mente dele. Bom, mas enfim, a gente vai acompanhar essa trama aqui complexa do relacionamento desse casal, o entrelaçamento, né, com essa questão da identidade, que é muito interessante, mas eu não vou me prolongar aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre o enredo para poder não dar spoiler. Mas o livro ele aborda muitos outros assuntos, muitas outras reflexões sobre o amor, sobre o ciúme, a amizade, sobre o sonho, a morte, a memória. E, como eu falei, reflexões profundas, com uma escrita simples, de fácil entendimento, bem impactante, mas com essas reflexões profundas que são de tirar o fôlego. Então deixo aqui minhas recomendações e com certeza teremos mais Milan Kundera por aqui esse ano. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou ser breve nos próximos livros, vou falar mais sobre a minha experiência de leitura. Uma outra leitura que eu concluí foi O Médico e o Monstro, um livro curtinho, mas eu fiquei muito impressionada com essa leitura. Até então eu não tinha vontade de ler esse livro, acho que é porque eu não sabia do que se tratava do tema, mas eu fiquei bem surpresa, foi uma surpresa, uma experiência bem positiva. E aquele tipo de livro que me deixa mais impressionada, né, eu sempre fico impressionada com isso, quando a gente tem um livro curto que permite muitas discussões e abordam vários temas que a gente pode ficar horas conversando sobre o livro. Na verdade, o que me despertou interesse nesse livro foi em pesquisas que eu estava fazendo de livros que relacionam questões científicas com a literatura. E aqui a gente tem esse cientista, na verdade é um médico, que ultrapassa o limite da ética em prol da idade dele, mas que de certa forma vai ter um impacto na sociedade. E aqui ele vai tratar do tema sobre a dualidade da natureza humana. Então, além dessas questões científicas, que ele vai utilizar a ciência para colocar o seu experimento em prática, ele vai ultrapassar o limite da ética, tanto que tem um amigo aqui também dele, que é médico, que não concorda com o experimento que ele quer fazer aqui. Ele acaba sendo envolvido, isso deixa ele bem perturbado, ele acabou sendo envolvido aqui nessa situação, mas eu achei bem interessante essas questões científicas, só que o livro, óbvio, ele vai além dessas questões, ele traz reflexões filosóficas, morais, éticas, porque ele vai falar sobre a dualidade da natureza humana, do bem e do mal, e o experimento dele está relacionado com isso, né? Questões religiosas também, porque ele vai criar aqui um outro ser, né? Vai ter aqui uma nova criatura produzida experimentalmente em seu laboratório. Então, em algum momento, eu vou falar mais detalhadamente sobre esse livro, principalmente relacionando ciência e literatura, que é uma programação que eu pretendo trazer aqui para o canal. E como eu falei, né? A gente tem um livro curtinho, e eu coloquei aqui alguns temas que a gente pode encontrar no livro. Alguns temas, é claro que é aquele livro que é inesgotável, né? Não é à toa que ele é um clássico da literatura. Nós temos aqui a dualidade da natureza humana, um livro que fala também sobre experimentação médica, sobre a natureza do mal, traz também os conflitos internos aqui desse médico que sofre as consequências dessa experimentação. Então a gente vai aqui também principalmente no final é bem incrível porque traz as reflexões desse médico, as suas intenções. Temos aqui também questões sobre a identidade, sobre o duplo, já que o próprio médico é que vai ser o cobaia do seu próprio experimento, produzindo essa nova criatura, já que ele foi realmente produzido em laboratório. Temos também questões sobre moral e ética, sobre a sociedade vitoriana, então pode também trazer esse contexto da sociedade vitoriana. Podemos falar também sobre aparência e realidade, a relação entre a aparência externa de uma pessoa e também a sua verdadeira natureza. Consequências também das nossas ações, principalmente do médico aqui, que vai ultrapassar o limite da ética médica, da ética científica, toda a consequência aqui para a sociedade, porque a gente vai ver que o que ele produziu vai trazer consequências. Então ele vai, por exemplo, produzir aqui uma criatura que representa a própria natureza do mal. Então se você tem aqui a personificação do mal, claro que isso vai impactar na sociedade. Também podemos abordar ciência e religião, já que nós temos aqui um médico produzindo uma criatura. Podemos falar também sobre a perversão da natureza humana, porque ele traz o bem e o mal como algo que faz parte, né, dessa natureza humana. O experimento dele é bem ousado, porque se o bem e o mal faz parte da natureza humana, a intenção dele é simplesmente, através da ciência, da experimentação, extrair o mal daquela pessoa. Então, futuramente o mal ele poderia não sobressair e você ter apenas o bem, né, como parte da natureza humana, mas a gente percebe aqui que o mal ele vai acabar tomando forças e proporções aqui que vão sair do controle do médico e a gente acompanha as consequências aqui. E o livro também ele traz aqui questões sobre justiça social, porque a gente vai perceber nessa época ele tratando aqui
algumas questões sobre desigualdades sociais. Esses são alguns temas que eu destaquei que a gente poderia prolongar aqui. Eu pretendo, como eu falei, num vídeo separado conversar mais detalhadamente sobre esse livro em algum momento, mas fica aqui uma obra grandiosa, gente. Esse aqui é um espetáculo, deixo aqui minhas recomendações. Bom, outro livro que eu li foi As Duas Torres, livro maravilhoso. Entrou na lista dos livros favoritos. Então, eu já finalizei o segundo volume do Senhor dos Anéis. Estou lendo O Retorno do Rei. Por enquanto tá um pouco paradinho porque eu estou com alguns projetos em andamento. Geralmente eu leio ele mais aos finais de semana, eu leio no domingo especificamente. A leitura ela está devagar, mas está indo. Porque assim, o que acontece? Eu gosto de pegar esse livro para ler e apreciar. Então, como a semana tá uma semana corrida, eu gosto de fazer isso no final de semana. Esse livro aqui, ele é genial, gente. Eu estou muito impressionada com o mundo que Tolkien ele criou, o mundo fantástico, como ele retrata cada personagem, como ele retrata as aventuras, como ele desperta também os nossos sentidos. Aqui o livro ele vai dar continuidade, né, óbvio, ao primeiro volume. Na verdade, a Sociedade do Anel, o primeiro volume, se desfez. Cada um seguiu o seu próprio rumo. Frodo, junto com Sam, eles seguem para Mordor para destruir o Anel e acabou que os hobbits, os demais hobbits, eles foram sequestrados pelos orcs e a gente tem aqui a caçada do Aragorn e os seus companheiros indo atrás para poder salvar os hobbits, o Pippin e o Merry. Então a gente vai ter um momento, também grandes batalhas vão ser representadas aqui, um momento também de uma grande surpresa que eu não esperava encontrar com o retorno aqui de um personagem. Não vou falar para não dar spoiler. E o final também desse livro é muito emocionante e eu tô doida para saber se realmente eles vão conseguir destruir o Anel, como que essa história ela vai se encerrar, porque eu não assisti ao filme. Na verdade, eu assisti a Sociedade do Anel, assisti as Duas Torres, mas eu não quero assistir antes de fazer a leitura do livro. Genial, eu estou amando e já estou com saudades aqui, eu acho que por isso eu tô economizando, eu já estou com saudade desse livro. E é muito bom quando a gente pega uma leitura marcante, com certeza 5 estrelas favorito já, desde já. E vai ser aquele livro que eu vou carregar para sempre comigo e pretendo também, óbvio, revisitá-lo outras vezes, porque isso aqui é uma obra genial. Então, livro maravilhoso e que bom que eu peguei esse livro para ler. Vamos lá, o outro livro que eu li foi O Retiro, da Sarah Pearse. Não sei se é assim que se pronuncia. Eu tenho um outro livro dela que eu comprei, que é O Sanatório, porque eu estou lendo muitos livros calhamaços, densos, e eu queria algo diferente. Na verdade, eu queria explorar outros gêneros e o que estava saindo. Thriller, esse aqui é um livro de thriller. Enfim, eu estava querendo ler outras obras. Eu tenho preferência de leitura de clássicos, mas eu não tenho problema de ler outros livros. Mas desde que o livro também ele seja bom. Eu estava querendo um livro com um ritmo dinâmico, que prendesse minha atenção do início até o fim, não que os demais, não que eu estou lendo agora, eu estou lendo obras maravilhosas, não que os demais, eles não prendam minha atenção, que eu não esteja gostando, não é isso. Como é uma leitura mais lenta, eu queria algo que eu não parasse o ritmo, enfim. Esse foi um dos motivos de pegar um thriller para ler, porque eu sei que thriller, ele prende a atenção do início até o fim, porque a gente quer saber quem matou, quem é o assassino, pelo menos eu quero saber, isso me prende a atenção, não tem como começar um livro de thriller e não saber quem matou. E eu sou uma pessoa que eu desconfio de todos os personagens e não acerto quem é o assassino, então só no final mesmo é que eu vou descobrir. Eu gostei da premissa dessa história, né, de se passar no retiro, mas eu não gostei nada do desenvolvimento, não gostei da escrita, achei, assim, várias falhas. Não que eu seja especialista em análise literária, mas não precisa ser para poder perceber isso aqui. Tem vários furos aqui no desenvolvimento do enredo, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas, assim, coisas absurdas, porque se você tem uma situação, né, você precisa desenvolver melhor aquela situação para que você ligue os pontos, não deixe as pontas soltas, acabam sendo absurdas ali naquela situação. E isso foi algo que eu percebi aqui. Mas se você quer uma leitura que vai prender a sua atenção, realmente, esse é aquele tipo de livro que prende e que a gente lê 200 páginas em pouco tempo. Mas eu gostei, valeu a pena. E quando eu fizer a leitura do outro livro dela, eu comento aqui. Então eu estou procurando assim um livro leve, um livro também com uma escrita que tenha um ritmo dinâmico, que prenda a atenção e, como eu falei, que seja bem escrito. Por exemplo, eu comecei a ler no Kindle o livro que saiu recentemente. Na verdade, ele é um livro antigo, mas por conta do filme eles lançaram uma nova edição que é do Um Homem Chamado Ove, alguma coisa assim. Eu comecei a ler e eu percebi que ele é divertido, engraçado, tem uma escrita leve
e bem escrito. Então eu estou com altas expectativas, estou lendo ele também aos poucos, e eu estou lendo no Kindle, mas como eu estou gostando da escrita, eu pretendo comprar a edição física. Vamos ver. Então eu quero procurar mais livros assim, leves, divertidos e que sejam bem escritos. Por fim, eu li um livro maravilhoso, favorito da vida, com certeza, tá entre ali os primeiros favoritos da vida, que foi Ilíada de Homero. Meus amigos, leiam esse livro. Esse livro ele faz parte do Clube Tour Literário Clássicos e foi uma excelente surpresa. Eu imaginava que seria uma leitura muito difícil, que fosse uma leitura densa, e simplesmente eu não conseguia parar de ler. Aqui tem umas cenas de guerra que são impressionantes. O que ele faz aqui é muito impressionante. E cada bloco de leitura que eu lia, simplesmente o clímax só ia aumentando. Realmente é impressionante o que ele faz aqui. E eu fui imaginando que seria uma leitura muito densa, muito arrastada, que eu não fosse entender, não. Aquela leitura que fica clara, os acontecimentos ficam claros na sua mente, você se envolve, é uma escrita muito envolvente, muito emocionante. Isso aqui é o suprassumo da literatura, o melhor livro que eu já li. Próximo mês eu vou ler Odisseia e falam que Odisseia é também maravilhoso. E tá aí um livro que eu sempre vou recomendar para vocês, leiam quanto antes, porque isso aqui é maravilhoso, vocês vão ficar impressionados. Incrível, eu deixo aqui minhas recomendações. Bom, então é isso, pessoal, esses foram os livros que eu li. E a partir de agora a gente volta com a programação normal aqui do canal e no final do mês também vou trazer as minhas atualizações, o que eu li, os vídeos de conclusão do mês também. E se você já leu algum livro que eu mostrei aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência de leitura. Lembrando também que se você comprar algum livro ou qualquer outro produto através do meu link da Amazon, você ajuda bastante o canal. E se você gostou dos livros que eu apresentei nesse vídeo, aproveite para deixar o seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Se é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ativar as notificações para receber dicas de livros e também acompanhar a programação do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.